Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje será Pedro Ronzani, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Earth Daily Agro. E o tema da nossa entrevista será a tecnologia geoespacial e as indenizações de seguro rural. Pedro, prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo. Prazer, Divino, obrigado pelo convite. E a gente vai falar, cara, de um tema interessante. Eu estava dando uma pesquisada, uma olhada antes e achei muito legal. Inclusive tem alguns números que eu quero trazer aqui para a nossa audiência, para o pessoal entender um pouco mais o contexto do nosso assunto. Vamos falar um pouquinho da seca no início. A seca tem sido a grande vilã da agricultura brasileira nas últimas 3 safras. Em decorrência da influência do Laninha, a escassez de chuva afetou de maneira intensa as lavouras, estando muito à frente de estragos causados por granizo e por geada, que nós tivemos aqui, principalmente aqui em Goiás, a gente sabe bem disso. E ao analisarmos os eventos climáticos com maior destaque, a seca, só para vocês terem uma ideia, soma em 2021 79% das ocorrências, em 2020 61% e em 2019 66%, enquanto a geada registrou 14%, 10% e 9%, e o granizo 4%, 15% e 22% respectivamente. E agora, nesse início de ano, final de ano, aliás, nós já sofremos com a seca novamente, muita gente plantou, chegou aí a ficar 20 dias sem chuva, enfim. Pedro, por esses números, nós já podemos deduzir então que a seca tem sido o grande vilão da agricultura nos últimos anos? Com toda certeza, Divino. Acho que os números aí não mentem, né? Quando a gente olha para... Aqui a gente está olhando muito para a parte de seguros, né? Que é uma fatia que vai ter ali algum viés, né? Geralmente o produtor que está mais exposto à seca, ele vai buscar o seguro, então vai dar uma aumentada talvez nesse número, mas sem dúvida nenhuma, quando a gente olha para impactos climáticos na agricultura, a seca disparado, a seca, né, o veranico, enfim, né? Ele é o que mais expressa danos, né? Então, quando a gente olha para os números da safra passada, que batem ali mais ou menos 80% do volume pago em indenizações sendo em decorrência de seca, isso fica muito claro. Daí você soma os outros 2 principais fatores, né, que são a geada e o granizo, você vai bater alguma coisa perto de 95, 96, um pouquinho mais, por cento do total de sinistros pagos, né, dentro de uma safra. E aí você já tem uma ideia do universo. Assim, basicamente, o que realmente impacta na agricultura brasileira hoje, em termos de clima, seca, geada e granizo, sendo que seca disparado é o principal, né? Essa questão da seca, dos veranicos, isso já vem de um tempo, né, ô Pedro? Não é uma coisa assim tão recente, né? Exatamente, né, Divino? Acho que a gente tá vindo para né, uma outra safra com presença de laninha. No ano passado a gente teve a presença desse mesmo evento, né? Ele causou impactos bem severos, principalmente do MS para baixo, né, que a gente fala. Então, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram os estados mais afetados. E assim, a gente tem visto com uma certa consistência nos últimos anos que você tem um impacto relevante da seca. No ano de El Niño, por exemplo, você vai ter outras regiões que vão ser impactadas, né? O Nordeste acaba sofrendo um pouco mais, né? O Mapito, principalmente, quando a gente pensa em grãos, né? Que é a boa parte do que a gente está falando aqui, né? Da agricultura. Mas isso daí é algo que a gente vê com bastante consistência nos últimos anos, né? A presença da seca sendo um grande vilão da agricultura brasileira aqui em termos de produção como um todo, né? E daí aqui a gente olha muito para grãos cereais, digamos assim, né? Então soja, milho, entre outros, mas você vai ter impacto da seca também
da geada, do granizo em diversas outras culturas, né? Então você vai pegar isso daí na cana, no café, que também acabam sofrendo bastante. Mas boa parte do que a gente vê, principalmente a gente olha para seguros, né, tá dentro de soja, né? Então assim, realmente é o que mais impacta mesmo, né, em termos de cultura, é a soja. O café sofreu muito com as geadas no ano passado, né? Eu tive em Minas, uma época logo após as geadas. Cara, chegava a dar dó ver a situação dos cafezais. Foi assim, um quadro que a gente não consegue nem imaginar, né? A gente teve registro de geada nas regiões altas do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso, ali, região de Campo Verde, Rondonópolis, Pedra Preta. O pessoal com registro de geada no algodão safrinha, né? Que ainda estava em produção ali, digamos assim, né? Não me lembro exatamente o mês, mas deve ter sido entre junho e julho. E assim, né? Eu acho que é algo que é difícil da gente imaginar, né? É igual você pensar aí, talvez no centro de Goiás, né? Você ter um problema com geada numa safrinha, por exemplo, né? A gente não estava imaginando. E assim, então pegou café, com certeza foi a cultura mais impactada. Pegou cana-de-açúcar, foi importante também. E para dar uma dimensão, né, do que aconteceu, pegou até algodão safrinha no Mato Grosso, né? Então foi bem atípico assim, né? Mas ocorreu no ano passado, na verdade. Isso. Olha só. Falando em termos das grandes culturas, soja, por exemplo, quais foram os estados mais afetados pelas secas nesse período? Você já chegou a citar aí o exemplo do Mato Grosso do Sul e tal, mas quem realmente foi muito afetado? Olha, o Rio Grande do Sul, ele tem sido severamente afetado. A gente vê áreas que o estado como um todo, agora de cabeça eu não tenho o número, deve ter sido uma quebra da ordem de uns 50%. Mas a gente vê propriedades que a gente acaba, por exemplo, né, depois eu entro mais falando do que essa parte do censuramento remoto e tudo mais, né? Mas quando você entra nesse nível mais micro, né, olhar para o produtor, para o talhão, você vê talhões que perderam 90% do potencial produtivo, né? O produtor colhendo 6, 7 sacos, quer dizer, foi um impacto muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, mas teve um impacto muito severo também no Paraná, no Mato Grosso do Sul e o Paraguai, né, que às vezes a gente coloca junto aqui, né, óbvio que não tá não é Brasil, né, mas é um país irmão aqui, né, tá do nosso lado, e foi afetado, a gente monitora a área lá também, coisa da ordem de 90, 92% de quebra em alguns produtores em específico, alguns outros com potencial ainda bastante alto, né? E daí a gente explica por outros fatores, mas você teve uma severidade muito alta, basicamente em todo esse sul do Brasil, sul do Mato Grosso do Sul e os 3 estados do sul. Ô Pedro, você acha que é por causa desses fatores repetidos, vamos pegar o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que ele chegou a perder a posição de produtor para o estado de Goiás e agora está tentando recuperar, está tentando voltar. Você acha que é em função dessa sequência de eventos que o sul do país tem uma tradição maior em fazer o seguro rural do que em outras regiões? Sem dúvida, Divino. Acho que assim, você tem o Laninha, né, que ele explica boa parte do que aconteceu, do que tem acontecido, vamos dizer assim, né, nos últimos 2 anos, né, nessa safra na anterior, ele é um evento que ele impacta muito o sul do Brasil, né, e ele é um evento que ele acontece há centenas de anos, né, milhares de anos, não sei exatamente quanto tempo, mas assim, é um evento que ele é recorrente, ele está aí e ele já estava aqui, né. Então você tem uma presença bastante grande desses efeitos lá no sul do Brasil. Quando você pensa no Brasil Central, o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, você tem sim problemas de seca, como a gente viu agora, né, no estabelecimento da cultura nesse ano, Goiás, por exemplo, mas você não tem necessariamente uma correlação tão alta com Laninha, com El Niño, não são anos consistentemente ruins, digamos assim, né? Enquanto lá no sul, sim, você acaba tendo esse tipo de situação. Assim como o ano de El Niño vai impactar, de certa forma, a safra no Maranhão, no Piauí, na Bahia, muitas vezes. Então, você acaba criando isso que você colocou muito bem, né? Que você acaba criando uma necessidade e dessa necessidade acaba nascendo uma tradição, digamos assim, né? Do produtor buscar, ele tem essa cultura de buscar o seguro rural, né? Então, nesses estados, isso já está muito mais consolidado por uma questão de necessidade do produtor mesmo. Já nós vamos entrar especificamente nessa questão da tecnologia geoespacial, que é bem interessante, mas antes, a gente está só contextualizando o nosso bate-papo. Ô Pedro,
Você sabe dizer para a gente, trazer em números, qual foi o prejuízo financeiro que a seca causou somente na cultura da soja na safra 2021-22? Olha, os números que eu tenho lido, eles são da ordem de cerca de 70 bilhões de reais de prejuízo que a gente teve na safra passada somente na cultura da soja. 70, 71, depende das estimativas, né? Lógico que tem métodos diferentes, mas eu acho que a ordem de grandeza está dada, né? Então é um impacto bastante relevante, né? Quando a gente pensa em 70 bilhões de reais, é só fazer uma conta aí em sacas de soja ou em toneladas de grãos mesmo, né? Que acabaram sendo prejudicados, né? Principalmente em decorrência da seca, né? Como a gente vinha comentando. Cara, e com esse número tão grande, são números assim que deixam a gente assustado. Por que tanta gente ainda não abriu os olhos para a importância do seguro rural? Eu acho que a gente tem aqui um amadurecimento do mercado. Então, tradicionalmente, o Brasil não era um país que fazia muito seguro, com exceção de algumas regiões que já tinham isso bem consolidado. Não era muito uma tradição, o produtor encara isso daí só como uma despesa, não como um seguro de fato, né? Então, assim, você vai colocar lá no seu custo de produção, você gastar 1, 2, 3 sacos para segurar a sua área. Então, acho que assim, a gente tem um caminho muito grande para ser percorrido, tem muito espaço ainda para ser preenchido pelas seguradoras, né, em termos de cobertura mesmo, né? E eu acho que assim, nos últimos anos a gente está vendo situações que usualmente a gente não esperaria, né? Então a gente vê, por exemplo, esse ano, né, um atraso ou um menor volume de chuvas, né, no mês de novembro, por exemplo, mês crítico para estabelecimento da cultura da soja, principalmente no Brasil Central. A gente viu esse volume de chuvas bem baixo, né, digamos assim. E isso daí acaba acendendo um alerta muitas vezes para o próprio produtor, né? Quer dizer, você tem um custo alto hoje com sementes, por exemplo, e você não tem uma cobertura de seguros, você vai precisar fazer um replantio. Às vezes vale a pena você pensar em estar um pouquinho mais coberto, justamente para, como a gente fala, né, do seguro, para não ter que usar, né? Mas se precisar, você está coberto. Você imagina, como a gente comentou aqui, né? Você imagina você ter uma área com o teu custo de produção em 45 sacas de soja, você ter uma expectativa de produção de 60, por exemplo, e você colher 6. Você tem uma quebra de 90% em cima da tua expectativa. De 6 sacos para 45, você vai ficar com esse prejuízo de 39 sacas no seu bolso, quer dizer, o produtor quebra, né? Não tem mágica, quebra. Então, assim, se você tem um preço mais justo, digamos assim, do seguro e o produtor sensibilizado para a importância de estar coberto de fato, né? Eu acho que você começa a desenvolver mais esse mercado que, de novo, tem muito espaço para crescer. A gente tem regiões do Brasil Central que tem um clima muito estável, então muitas vezes não demandam, né, essa cobertura, né? Então, o oeste do Mato Grosso lá, por exemplo, né? Eu acho que assim é um bom exemplo, né, de uma região bem estável de clima. Então, assim, todo ano é quase que um reloginho, né? Só que ano passado a safrinha deu problema, né? Faltou chuva. Então, assim, não era esperado. Você espera colher, o produtor espera colher bem a safrinha dele lá, todos os anos, de forma... Mas você tem um ano que você quebrou. E daí é aquela, né? Fazer conta. Pô, se um ano a cada 10 eu vou ter que acionar um seguro para me cobrir em 40 sacos de milho, por exemplo, ou encher sacos de soja, esse seguro me custa 1 saco, 2 sacos por ano. Para eu cobrir 40, em 10 anos eu vou investir 20 para garantir 40, talvez, não sei, sabe? Eu acho que isso está amadurecendo, né? Essa matemática, ela está amadurecendo na cabeça do produtor muito em função da necessidade, né? Porque, de novo, né? Esse exemplo da safrinha, a gente não imaginava. Todo ano lá chove bem, tem produtor que colhe 180 sacos de milho safrinha, né? Dos primeiros milhos, colhe na média 130, 140 todo ano, e aí você vai para o ano que colhe 60, 70. Então você começa a ter uma sensibilização grande porque você tem problemas instalados, né? Até então era muito abstrato, né? Tipo, é melhor você prevenir, tá, mas nunca tive problema, por que vamos prevenir um negócio que não existe aqui? Então acho que hoje as coisas elas estão mudando um pouco nesse sentido, sabe? Tá expandindo um pouco além desse arco de risco, digamos assim, né? Que
que é o Brasil sul ali, né, centro-sul, e principalmente o Mapito, né? Então, hoje eu acho que as coisas tendem a se expandir um pouco mais. Né? Cara, eu acho que você usou uma frase aí que é fantástica. É essa consciência que tem que se ter. É pagar para não usar, né? Porque às vezes a gente pensa que, pô, se eu paguei o negócio e não usei, eu tô levando prejuízo. Não, pelo contrário, né? Uhum. Exatamente, quer dizer, você segura uma área em 45 sacas é para garantir o seu custo, né? É óbvio que você não quer usar e você quer colher 60. Todo mundo quer, inclusive, principalmente a seguradora, né? Com certeza. Então, assim, né, eu acho que na prática é a mesma lógica do seguro de carro, né? Quem que quer ter uma dor de cabeça, ter um carro roubado e acionar o seguro e tudo mais? Agora, eu prefiro muito mais ter essa dor de cabeça do que ter a dor de cabeça ter o carro roubado e não tá coberto. Né? Exatamente. Então, isso daí eu lembro, tem até uma história da família, assim, né? Meu tio tinha um caminhão nos anos 70 e foi roubado, né? E aí você imagina o prejuízo, né? Que você fica quando você não está coberto, né? Não sei se na época tinha seguro ou não, mas enfim, é uma história que a turma conta bastante lá em casa, né? Então você fica exposto e às vezes aquela tua fonte de renda, você não pode correr risco, né? Ou você pode até correr, mas tem que estar tudo muito bem calculado para você não correr muito risco, né? Porque se der problema... Exatamente. Você, enfim, né? Você tem que garantir o mínimo, né? Que seria o custo de produção, que é o que a gente busca, né? Com o seguro rural. Ô Pedro, agora vamos voltar um pouco mais especificamente para a sua área de atuação aí. Quem é a Earth Daily Agro? O que essa empresa faz? Qual que é o trabalho que ela desempenha? Perfeito, Divino. Bom, a Earth Daily é uma empresa, a gente chamava Geosys até ano passado, né? Então mudou de nome. A empresa agora ficou esse nome em inglês, veja, até difícil de falar, né? Mas a Earth Daily Agro é uma empresa que já está há 35 anos atuando no que a gente chama de mercado de sensoriamento remoto. Para explicar o que é o sensoriamento remoto, né? É usar a imagem de satélite. Então, você tem vários satélites orbitando o planeta Terra. Você tem satélite de telecomunicações, você tem satélite de imageamento da Terra, você tem satélite de imageamento de radar. A Earth Daily Agro, a gente utiliza imagens de satélite para trabalhar bem com a agricultura. E aí, para tentar deixar um pouco menos abstrato, né, para deixar palpável, né, o que eu estou falando aqui, a gente vai ter problemas que você pode atacar com o uso da imagem de satélite, do sensoriamento remoto, né, dados de clima, que a gente atuou bastante também, como, por exemplo, né, para monitoramento de safras. A gente consegue ter uma estimativa em tempo praticamente real das safras de qualquer lugar do planeta. Então, que seria um produto, né, não é fazendo propaganda nem nada, mas assim, é uma aplicação prática das imagens satélite para entender. Por exemplo, eu consigo fatiar o Brasil em estados e saber o que está acontecendo macro em Goiás, né? Mas eu também consigo ver o que está acontecendo na microrregião de Mineiros, Jataí e Rio Verde, por exemplo, se eu quero dar uma fatiada boa, né, em uma região do estado de Goiás, no sul do estado de Goiás, né, eu consigo ver mais um detalhe. Então, isso daí a gente faz um monitoramento que é bem importante para tradings, enfim, né, para quem atua mesmo entendendo, né, como que vai ser a oferta de grãos versus a demanda. Então, a gente consegue trazer essa estimativa antes, por exemplo, dos órgãos oficiais, né, o USDA, a Conab, enfim, né, a gente consegue ter essa visão e é uma metodologia nossa, né? Então, por exemplo, no ano passado a gente viu que demorou-se muito tempo para quantificar o impacto da seca, principalmente no sul do Brasil, né? E a gente já vinha quantificando isso desde novembro, dezembro, né? Já tinha esse número mais atualizado. E aí o nosso número ou os outros números, né, foram se aproximando ao que a gente estava prevendo. Então, isso é uma aplicação, né, que a gente tem bem prática. E aí você pode ter outros níveis, Então, isso daí, tô monitorando um país. Eu quero saber como é que tá a safra de beterraba, sei lá, em algum país da Europa, sabe? A gente consegue ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Principalmente baseado, a gente utiliza muito o NDVI, né, que quem está no agro, produtor rural, mais ligado em tecnologia, acaba conhecendo, né, sabendo o que é basicamente você conseguir medir o vigor de vegetação, e a gente consegue medir esse vigor de vegetação para o planeta inteiro, praticamente todos os dias. Então a gente vai ter essa leitura, e isso se traduz de uma maneira muito forte
com produção. Então, assim, quanto mais vigorosa está a minha lavoura, mais ela tende a produzir. Então, a gente faz essa correlação para chegar num número, né? Eu consigo te entregar. E a gente tem outras aplicações. Então, por exemplo, a Arfdale, né? Ela é uma empresa, hoje a nossa sede está nos Estados Unidos, boa parte do time de pesquisa e desenvolvimento na França, e a gente tem uma atuação mais global. Então, cada região vai ter algum problema diferente. Então, eu consigo monitorar desde qual é que vai ser a qualidade da cevada para a produção de cerveja no Reino Unido, por exemplo, que é importante, né? Um produto importante deles, a cerveja. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho com um projeto específico, ou eu posso, por exemplo, aqui no Brasil, o que a gente faz muito eu consigo entender qual é que é o risco associado a uma determinada propriedade agrícola para que uma seguradora, o banco, enfim, que vai emprestar dinheiro, que vai fazer uma pólice de seguro, saber qual é que é o nível de risco que ele está trabalhando. Você falou que consegue-se ter um histórico daquela área. Esse histórico, ele é de quanto tempo para trás? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos? Quanto tempo? A gente analisa, via de regra, 5 anos para trás, mas é possível, dependendo do tipo de dado que você queira, Divino, é possível você ir muito, muito além, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu consigo ter uma boa visão do que acontece diariamente no planeta inteiro a partir de 2002. A gente tem dado isso daí para 20 anos, hoje, 2022. A gente já tem 20 anos, digamos assim, de histórico diário. Na prática, a gente vai voltar aqui a uns 5 anos no passado. Essa Landsat, ela começou com o Landsat 1, hoje a gente está no Landsat 9, tem satélite europeu, tem satélite sino brasileiro, né? Brasil com a China, orbitando, satélite indiano, Arfdale, a gente está construindo uma constelação de satélites também, que vai ser lançada a partir do ano que vem. Então, assim, você tem um desenvolvimento tecnológico muito grande hoje, por quê? Porque está muito claro o tipo de aplicação que você tem desses dados, né? Hoje a gente está falando de monitorar doença em lavoura, com imagem de satélite, né? Eu sempre busco falar esse tipo de coisa com muita cautela, porque a imagem de satélite ela sempre vai te mostrar que você tem um problema. Você pode até treinar um modelo para falar, provavelmente esse problema aqui é devido a sei lá, eu tô com um milho safrinha aqui, ele tá tendo um ataque de cigarrinha, tá com enfesamento, talvez eu consiga ter uma correlação para me falar, provavelmente o meu problema é esse. Mas não que você vai na imagem de satélite ter um diagnóstico claro, né? Você vai ter um diagnóstico provável, e aí você vai ter que ter um agrônomo no campo, o produtor, você vai ter que ter alguém que conheça mesmo a lavoura lá para falar, realmente, aqui, ó, eu tenho um problema, o pessoal quantificou em X% da minha área, e o que está causando o diagnóstico, né, falando quase como se fosse um médico, né, a doença que eu tenho nessa minha lavoura aqui é essa, a praga que está me atacando é aquela, eu tenho uma infestação severa de capim-colchão, por exemplo, ou de uma daninha X aí, né? Então, a imagem de satélite, ela muitas vezes, ela vai te falar, eu tenho um problema. Que problema vai depender muito de quem está interpretando essa imagem e do agrônomo no campo. Ou seja, a tecnologia, ela veio para agregar, para te ajudar a chegar no diagnóstico, mas ela não veio para substituir o ser humano na solução do problema. É isso? Eu acho que é exatamente isso, né? É até engraçado, né? A gente pensa assim muito, né, na substituição da mão de obra, e com certeza tem tecnologia e inovação que substitui alguns tipos de mão de obra. Isso daí é fato, a gente não pode negar, mas no caso de por exemplo, do que a gente está falando aqui, está muito longe disso, mas muito longe mesmo. E outra, né, porque assim, né, quem vai decidir se vai utilizar uma imagem de satélite para substituir um agrônomo, por exemplo, que não é o caso e não vai acontecer, é o produtor. Ele, e assim, você acha que o produtor, né, ou o dono da terra ali, né, o arrendatário, enfim, ele vai confiar 100% só numa imagem que está lá em cima e não vai confiar no agrônomo dele? E eu se fosse o meu caso, não. Então, assim, você tem... Eu acho que assim, você tem exatamente o que você comentou, Divino, você tem uma complementaridade, você não tem uma substituição. A gente tem um caso legal aqui, por exemplo, né, alguns anos atrás, de uma área que a gente estava monitorando, o pessoal queria dar ela em garantia, tal, o banco só pegava a área, não pegava a área nova, né, então a área da abertura,
E o pessoal queria saber quanto tempo que tinha, né, de operação essa área, né, que não era mais pastagem, era lavoura. E aí, às vezes você tem o agrônomo que vai no campo lá, né, ou que vai visitar, às vezes ele vai estar muito suscetível, né, porque, pô, eu tenho essa matrícula em garantia, mas quem me garante que eu estou andando na matrícula exata? Né? Então, às vezes você complementa aquela informação, o cara vai no campo, ele vê a lavoura, ele tem que ter aquele olho no campo, tem que ter, mas ao mesmo tempo, né, se você quer falar, pô, dessa matrícula de 1.000 hectares total, eu tenho 800 hectares que são de lavoura, e essa lavoura tem 5 anos ou mais de produção, por exemplo, a imagem de satélite, ela te ajuda muito, né? Quer dizer, você não consegue bater o olho ali e falar, isso daqui é uma área de 5 anos. Se for uma área muito nova, às vezes você até consegue falar, mas enfim, né, eu tô falando justamente para tentar dar um exemplo do que você comentou, Divino, porque é exatamente isso, você vai complementar, é uma ferramenta, e aí sim, daí é um negócio que a gente sempre busca trazer, né? É importante para o pessoal que atua com agricultura ter familiaridade com a tecnologia, né? Então, assim, entender o que está acontecendo, isso é importante, não é assim, eu não gosto, eu não vou, pô, o mundo tá evoluindo, né? A gente precisa ter esse conhecimento do que está acontecendo. Se você vai utilizar ou não, se vai confiar ou não, é uma outra decisão. Mas sempre bom você estar empoderado, né? Que é uma palavra meio que do momento aí. Mas, de fato, você está empoderado com e pela tecnologia. Não você ficar suscetível, né? Tipo, vem alguém aqui e fala, não, essa área aqui, você desmatou 20 hectares aqui, que você não tinha licença. Pô, e às vezes o produtor desmatou mesmo. Mas assim, né? Você saber que, pô, o cara tá falando isso daí, mas assim, não é uma invenção. Você tem um satélite orbitando o planeta, que você não vê o satélite aqui, né, pela sua janela, mas ele está orbitando, da mesma maneira que você não vê o vírus, enfim, né, mas ele existe, ele está ali, ele te derruba se der bobeira, então, né, quer dizer, acho que... a verdade é que a gente está sendo monitorado o tempo todo, né, cara, o grande irmão está aí em cima de nós. Exatamente, isso daí existe, está aí, a gente precisa entender a tecnologia para usar ela a nosso favor, na prática é isso, então, assim, o produtor rural, ele buscar se empoderar, né? Para ele não ficar do lado fraco da corrente, né? Acho que isso daí é muito importante porque você tem, às vezes, né, o antes da porteira consolidado em algumas poucas empresas com faturamento gigantesco, o depois da porteira, mesma coisa, talvez até mais. E, pô, dentro da porteira, que é o produtor rural, por mais que às vezes ele tenha um faturamento, uma movimentação de dinheiro grande, mas você tem 2, 5, 10 milhões de produtores rurais no Brasil. Não são 18, 20, 30 empresas, né, como você tem antes ou depois da porteira. Então, assim, você acaba ficando muito mais pulverizado e se você está empoderado, você não fica tão suscetível, né, porque você tá lutando, é um Davi contra Golias, né, você está lutando contra alguém muito maior do que você, né, então esse empoderamento é importante. Cara, é legal falar dessas coisas que existem, mas que a gente... esquece, né? Então, assim, estão acontecendo de uma forma tão invisível que a gente é igual respirar, né? Estamos respirando o tempo inteiro, mas a gente não se lembra. Sim. Então, estamos sendo monitorados o tempo inteiro, mas a gente não se lembra. E isso, graças a Deus, pode ser utilizado para o bem. E parabéns pelo trabalho que a Earthdaily desempenha, parabéns por tudo isso que você faz aí. Muito obrigado por esse bate-papo, eu adorei conversar com você. Bom demais, Divino. Também, igualmente, obrigado pelo convite e até breve. Desejar para você um feliz ano novo, viu? Que 2023 seja um ano muito melhor do que 2022. O Natal já passou, espero que você tenha tido um bom Natal e que o ano novo seja maravilhoso na sua vida, da sua família. Você tá com um bebê novo aí, ganhou presente já antecipado de ano novo, né? Exatamente, Estamos tentando lutar contra o sono aqui. Bebezinho. Beleza, Pedro, grande abraço. Feliz ano novo. Obrigado, Divino. Até mais. Gente, eu tive o privilégio de conversar hoje com o Pedro Rosani, que é diretor de desenvolvimento de negócios da Earthdaily Agro. Nome difícil da empresa, mas ela faz um trabalho fantástico. E o tema do nosso bate-papo foi a tecnologia geoespacial e as indenizações do seguro rural. Siga @agroeprosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O
podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!